mesmo sem se sentir. E não há tempo que falte amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo TOI e pelo Band News TV. Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Larissa Alves. Boa noite, Arthur Covre. Boa noite. E começamos com Tempos Modernos de Lulu Santos. Eu gosto dessa música, ela é esperançosa, né? Eu sou antigo já, não muito, mas sou antiguinho, né? E na década de 80, durante o processo de abertura, caminhando para as eleições diretas, enfim, havia a expectativa de que a gente ia ter um país realmente democrático, realmente tolerante, plural, né? Fizemos abertura política, reconstruímos a democracia. A democracia, afinal de contas, está aí, né? E olhem, eu vivi, né? Mais do que a Larissa, por exemplo, mais do que o Cove, que por sua vez mais do que a Larissa, eu vivi ainda a era analógica no jornalismo, né? Por exemplo, não tinha mecanismo de procura, não tinha. Eu lembro, eu estava na Folha, eu fui fazer um balanço das reformas, Arthur. Aí eu fui escalado para fazer um caderno especial sobre reformas. Caderno especial, jornalão, grande e tal, né? E eu fui o editor do caderno. Eu tive de ir para o arquivo da Folha. Um dia minha mesa, eu estava atrás de pastas, assim, tá? Toda suja de pó. Não tinha as facilidades de agora, né? A facilidade que me permite agora estar falando com você aí, que está me acompanhando nas redes, que está me acompanhando na TV, que está me acompanhando no rádio. Eu estou falando da minha casa, né? O meu estúdio é um cômodo do meu apartamento. A tecnologia trouxe novidades espetaculares. E durante muito tempo a gente ficou com a impressão, e se tinha a impressão, de que ela facilitaria, na verdade, ela tornaria o mundo mais democrático, ela tornaria o mundo mais igual, ela criaria, para usar uma palavra grega, a ágora, a praça, Larissa, em que tudo se debatia e as pessoas podiam fazê-lo com liberdade. E, no entanto, hoje, as conquistas técnicas estão aí. Vejam que coisa curiosa. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Olhem que coisa curiosa. Essas conquistas da tecnologia, da ciência, do saber de ponta, né? Do que é de mais requintado, sofisticado, está tudo aqui, por exemplo, num celular. E você tem acesso a tudo. E, ao mesmo tempo, a gente vive um recrudescimento de todas as ideias atrasadas, infelizes, desastrosas, que mataram milhares, quiçá milhões no passado. Então, ao mesmo tempo em que temos acesso e podemos ter acesso a tudo, vive-se um atraso político
E não é só no Brasil, hein? No mundo. Notável. Então, por exemplo, a ciência permite que milhões entrem em rede, Arthur, para demonizar a ciência. Não é impressionante? A ciência que junta as pessoas, e junta, elas se juntam para falar mal da vacina. Ciência na tecnologia, sim, na vacina, não. A ciência que permite, isso que é sem dúvida nenhuma um exercício democrático, as pessoas conversarem e elas se juntam para lastimar e para demonizar a democracia. O renascimento do preconceito religioso, da religiosidade mais tacanha. Eu digo a religiosidade tacanha, eu sou católico, né? Sim, um monte de amigo meu não entende porque eu acredito em Deus. Se você tentar explicar também, o outro não vai se convencer. Eu tenho até, em muitos aspectos eu digo, você não escolhe a fé te escolhe. Não adianta, né? Você não vai... prova para mim que Deus existe. Eu não vou conseguir. Nem Santo Tomás de Aquino conseguiu. Escrevendo a Suma Teológica. Né? Então não adianta. Eu tenho fé. Mas a fé, para mim, serve como um conforto espiritual, uma orientação ética, um norte ético, um conjunto de coisas que eu posso e devo fazer, um conjunto de coisas que eu nem posso nem devo, ainda que pudesse. Não, mas essa ciência que junta as pessoas permitiu o renascimento e o espalhamento da fé interventora, do Deus que vai salvar agora. Se eu fizer isso, de preferência se eu der algum dinheiro para algum picareta, então Deus vai me premiar. Junto com a ciência que floresce, vem o renascimento. Muita gente fala o renascimento da Idade Média. Eu não gosto disso, porque a Idade Média foi um período muito rico, inclusive. Cheio de barbaridades, mas não foi o único período cheio de barbaridades na história da humanidade. Né? A história da humanidade tem muitas barbaridades. Aliás, a gente contava com essa coisa da ciência justamente, e do conhecimento, do espalhamento do conhecimento, justamente para acabar com as barbaridades. O renascimento do obscurantismo. Né? A década de 80, que vocês viveram menos do que eu. Analisa, nasceu que ano, Analisa? Desculpe. 91. Pois é, nem... Imagina. Eu já não prestava quando a Larissa nasceu. Brincadeirinha. Eu já tinha um monte de ideias perversas quando a Larissa nasceu. Mas quem viveu a década de 80, né, que foi uma bela década para se viver. A moda era meio cafona, a música não era lá grande coisa, mas havia essa esperança que está aí na música do Lulu Santos, né? Um novo começo de era de gente fina, elegante, sincera, com habilidades para dizer mais sim do que não. Sim no sentido da aceitação do mundo, da aceitação do outro, da aceitação da diferença, da aceitação da pluralidade, da convivência com a divergência. Não é? E depois o mundo foi passando por ondas de obscurantismo. A primeira delas veio com o negócio da AIDS, né? Que criou, que demonizou um grupo de pessoas, né? E justamente o grupo que já enfrentava um monte de preconceito e já tinha de ir, estou falando dos gays, que já tinham de ir contra as regras para que pudessem ser quem eram, né?
E aí nós fomos de onda em onda e hoje nós temos, de fato, né, a democracia sendo assediada, sendo atacada em vários lugares do mundo, também no Brasil, e sim, as redes sociais, sem nenhum controle, estão no centro desse ataque. Daí que nos imponham essas redes um desafio muito importante. Porque você está exposto, seu filho está exposto às formações das bolhas de autorreferência, de autojustificação, com o chamado viés de confirmação. O sujeito lá tem uma ideia louca qualquer e pertence a um grupo de pessoas que têm as mesmas ideias loucas e, portanto, as ideias loucas alimentam as ideias loucas. Eu insisto, eu convivo, por força da minha profissão, convivo com gente que tem importância no cenário nacional e que interfere na economia, que interfere na política, enfim, é próprio, né? Eu conheço muita gente, né? E às vezes, e a gente como é jornalista, né, muitas vezes fala, você tem tal coisa, eu digo, mas isso, de onde você tirou isso? De onde veio essa informação? Qual a origem da informação? E com uma frequência muito grande é desinformação. Eu já contei aqui o exercício que eu fiz uma vez com um empresário num grupo de Zap a que ele pertencia. Eu falei, entra aí, vai correndo, as coisas que vocês ficam trocando. Eu falei, corre, para. Quando eu falo, para, você para. E me lê o que é. Tinha uma informação verdadeira numa sequência de 10 tentativas. O resto era tudo mentira. É um mundo perigoso. E a democracia correndo risco, inclusive no processo eleitoral. Brasil afora, mundo afora. Os neonazistas hoje, um partido neonazista, é a terceira força política da Alemanha. Ainda não, sem possibilidade de chegar ao governo federal, mas é a terceira força da Alemanha. Alternativa para a Alemanha, chama. A Beatrix von Storch, que é uma das líderes, visitou o Brasil, se encontrou com o Jair Bolsonaro, é amiga do Eduardo. É um partido neonazista. Pura e simplesmente assim. Então, junto com a ciência, a que todos têm acesso, né? São conquistas científicas que estão aqui, veio o obscurantismo. E é por isso que você precisa tomar muito cuidado quando você faz uma afirmação, quando alguém lhe manda um troço, antes que você tome aquilo como verdade. E mais cuidado há que se tomar no processo eleitoral, porque aí sim você está escolhendo também pessoas que podem conduzir o país para um bom lugar ou para o abismo. Países, estados, cidades. Por isso eu botei essa música do Lulu Santos. Por uma era de gente fina, elegante e sincera, com habilidades para dizer mais sim do que não,
o sim ao outro, né? O sim da aceitação da diferença. Desde que o exercício dessa diferença não fira, não agrida direitos fundamentais das outras pessoas, né?